Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo. São 4h, 1 minuto, 4:01 agora. Seja bem-vindo, você que está sintonizando agora no AM 550, Banda B, a rádio do coração. Já está conosco aqui nos estúdios Maria Vitória Borghetti Barros. Maria Vitória, candidata à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Progressista, o PP. Jovem, tem 24 anos, nasceu em Maringá, a belíssima cidade de Canção, formada em hotelaria, também em administração, tem pós-graduação em gestão pública, estudou na Suécia durante 5 anos. É filha do atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, e da vice-governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti. Candidata, bem-vinda às ondas do rádio, boa tarde. Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Banda B. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho das nossas propostas para a Prefeitura de Curitiba. Bom, já temos aí alguns dias de campanha, a senhora percorrendo as ruas dos principais bairros de Curitiba, temos 75 no total. Qual o raio-x que a senhora tem da nossa capital? O que já deu para enxergar como principais desafios na gestão da nossa cidade? Olha, na própria campanha de deputada estadual eu andei muito pelos bairros de Curitiba, mas agora tem sido de fato muito intenso, as realidades são muito diferentes em cada bairro, mas as demandas são basicamente as mesmas, né? Que é na saúde, que falta médico e falta eficiência no agendamento das consultas e falta segurança. Ninguém mais se sente seguro em Curitiba e essa é uma reclamação unânime que a gente encontra diariamente. Então, por isso, temos algumas soluções, porque dos problemas todos nós sabemos, né, Bom, Giovanni? sim, com toda certeza. Candidata, alguns dizem que a nossa capital, ela é dividida em duas partes, né? Talvez duas cidades. Aquela que tem uma infraestrutura, né, dispõe de uma certa condição de qualidade de vida para as pessoas. Alguns exemplos: bairro Batel, Bigorrilho, Moçungue, Champanhar, Santa Felicidade, aquela em que a jardineira, né, o ônibus de turismo passa, e a outra Curitiba mais afastada, né, dessas regiões que as pessoas falam regiões nobres. Essa periferia que a senhora disse que já visitou, carece exatamente de quê? E essa realidade que a senhora se deparou causa uma certa tristeza ou um choque a senhora hoje como uma representante da população na Assembleia Legislativa? Causa uma indignação total, né? É muito triste, sim, ver que numa cidade de referência, uma cidade modelo, como é a nossa Curitiba, nós tenhamos ainda, no século XXI, pessoas sem dignidade, morando em lugares que não tem nem saneamento básico. As pessoas não têm um endereço, não conseguem receber uma carta, ter uma linha telefônica, de fato, sem dignidade, né? E bairros esquecidos, que há muitos anos estão nessa mesma situação. Então é preciso, de fato, fazer a regularização fundiária, né, para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, né, uma vida, de fato, digna. E a realocação dessas pessoas tem um custo muito alto e não é a vontade sair de onde elas estão. E o que precisa é fazer a infraestrutura, pavimentar, ter um diálogo com o governo do estado para possibilitar que o saneamento chegue nessas áreas que hoje estão de fato precisando muito, como é o caso do Alto Boqueirão, ali a Vila Pantanal, que melhorou já, mas ainda há muito a ser feito. O caso do SIC, né, onde ali na Primavera, aquela a 29, que é entre a Toshiba e a Essenza, ali o lixão da cidade. É muito caótico a situação que eles vivem ali. Isso são 2 exemplos, tem inclusive muito perto da minha casa, eu estive na semana retrasada, Jardim Cosmos, que também as pessoas não têm saneamento, é uma situação muito complicada e que a gente precisa, enquanto poder público, cuidar, né? E é por isso que precisamos eleger nessas eleições uma mulher que tenha o mesmo carinho, atenção e cuidado com as pessoas, como nós mulheres cuidamos tão bem da nossa família, da nossa casa e das pessoas. É por isso que temos que cuidar da cidade. Bom, a senhora falou sobre regularização fundiária, já entra numa área totalmente desafiadora, que é a da habitação. Além da regularização fundiária, ou seja, trabalhar para dar o registro, a escritura para pessoas que vivem em regiões já
há mais de 20, 30 anos e não tem a certeza, né, de que amanhã ou depois alguém, um oficial de justiça, vai bater no portão e dizer que há a execução de uma ordem de despejo. E, ao mesmo tempo, aumentar a demanda de moradia popular. Quais são as propostas da senhora para resolver ou para diminuir a chamada fila da Coab? Pois é, o problema é que a burocracia é imensa. Veja, nos últimos 20 anos, só 3 áreas foram regulamentadas. Por conta do excesso de burocracia, se o terreno é particular, ele tem que ser desapropriado e depois, então, vendido, né, para que essas pessoas possam adquirir o seu próprio terreno. E quando é público, piora ainda a situação. O que a gente precisa, a solução é desburocratizar e fazer com que essas pessoas consigam adquirir a sua própria área com dignidade. Nada deve ser doado, né? Mas adquirido a um preço razoável que essas pessoas tenham condições de pagar. Bom, são 4h07, 4h07. A gente agradece a audiência também, a companhia. Tem muita gente nos ouvindo e assistindo também a transmissão ao vivo pela fanpage da Rádio Banda B, com mais de 500 mil de seguidores. Um outro tema é que é uma ferida exposta também, saúde, candidata. Como resolver a necessidade que a população tem de consultas com especialidades, com especialistas e também um pequeno número de leitos em UTI que a capital hoje também apresenta esse problema. Bom, nós temos 4 soluções, né? São 4 medidas que foram tomadas após conversar com as pessoas, entender as principais demandas na área da saúde e com os especialistas que sabem como resolver. Primeira, mais médicos. Precisa urgentemente de mais médicos nos postos de saúde. Você acredita que quando o médico sai de férias, não tem um médico para repor? Então o posto de saúde fica sem médico. E é uma questão de gestão, né, de administração, de horário de trabalho, e que isso precisa ser feito urgentemente. A demora no agendamento das consultas. A gente pretende fazer com que a prefeitura, e nós vamos fazer, com que a prefeitura ligue para confirmar a data e o horário da consulta. Por quê? Porque hoje, 1 a cada 3 pessoas não aparece na consulta. Então, para isso, não precisa de dinheiro. É apenas você ter a estrutura que já existe na prefeitura para ligar para essas pessoas e, caso a pessoa não possa ir, pega da lista de espera o próximo e encaixa. Só com isso nós já vamos aumentar em 30% o número de consultas e exames a serem feitos pela saúde pública. E aí também vem o telemedicina. Como é que funciona? Você vai no posto de saúde, o médico que está lá, por exemplo, é um clínico geral e a pessoa está com um problema no olho. Bom, ele vai dar uma olhada, tem uma lista do lado dele, dos especialistas, ele liga, consulta esse especialista sobre o que ele acha, o ponto de vista dele, já tem uma câmera, vamos utilizar a tecnologia, né? Se o médico achar e compartilhar da mesma opinião do médico que está ali no posto, seria como uma segunda opinião, né? Esse próprio médico já faz uma receita. Caso for um assunto mais grave, o médico especialista vai falar, olha, encaminhe ele que eu preciso dar uma olhada. O próprio médico já marca um horário, já vê com o paciente, isso vai agilizar e fazer com que as pessoas tenham mais rapidez, eficiência e qualidade no atendimento de saúde. Essas suas propostas para a área da saúde, elas surgem também em função de troca de informações que você tem com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é o seu pai? Olha, eu gostaria de ter o ministro da Saúde, não só como ministro, mas como meu pai mais presente. Mas ele está com uma pasta super importante, cheio de responsabilidades, e eu entendo perfeitamente. É claro que sempre que há alguma dúvida, eu posso ligar. Nem sempre ele consegue me atender quando eu ligo. Mas, na verdade, essas sugestões elas surgiram de diversas pessoas aqui de Curitiba, médicos, especialistas no tema, gestores, que me deram as ideias e as soluções que já funcionam em outros lugares para que a gente possa aplicar na cidade de Curitiba. Bom, já que eu citei Ricardo Barros, o seu pai, com a sua licença, né? A senhora é muito jovem, já falamos aqui, tem 24 anos, sem sombra de dúvidas, o seu nome ficará muito mais forte ao final desse pleito, independente do resultado.
Contudo, atualmente, candidata, a senhora é mais conhecida como a filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros, da vice-governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti. Talvez um desafio mostrar para o eleitor aqui de Curitiba uma capacidade sua, uma autonomia sua, como Maria Vitória, embora jovem, preparada para a gestão de uma capital paranaense, deixando os pais de lado, vamos assim dizer? Olha, Giovanni, eu estou deputada estadual, né? Fui eleita com quase 45 mil votos. Eu falo que eu tenho 24 anos de experiência política, né? Porque eu nasci na política e tenho muito orgulho dos meus pais e da trajetória que eles fizeram ao longo da vida, de boa política, de política honesta. Não tenho razão para esconder, mas, ao mesmo tempo, não uso o sobrenome dos meus pais. Você até me apresentou como Maria Vitória Borghetti Barros, eu fiquei surpresa, porque eu acho que é a primeira entrevista que eu faço em que as pessoas utilizam o sobrenome dos meus pais. Eu tenho o sobrenome deles, mas não utilizo. Não utilizei na campanha de deputado estadual e não estou utilizando agora. E seria uma boa alavanca, né? Eles são super conhecidos, vice-governadora, ministro da Saúde, mas eu acredito na minha juventude, na minha experiência, estou me apresentando como novo, novo tem nome, e de fato, as experiências que eu tive ao longo da vida, as oportunidades que eu tive e aceitei, contribuíram e muito. Inclusive eu sou pós-graduada em gestão pública, estou cursando relações governamentais, o aprendizado na minha vida é constante, mas onde eu mais aprendo é ouvindo as pessoas e os especialistas, e nós traçamos o melhor plano de governo. E o mais importante, ele é viável economicamente. É um plano de governo que não estamos vendendo terreno na lua, mesmo porque é inovação, é renovação. Então nós estamos propondo soluções através de parceria público-privada, através de convênios com universidades e soluções geniais e inteligentes que não dependem necessariamente de recurso financeiro. Porém, esse parentesco vem a contribuir também com um bom relacionamento do governo do estado e do governo federal, para que a gente possa atrair recursos para Curitiba que venham a complementar o orçamento da cidade, possibilitando inovações, possibilitando melhorias na qualidade de vida da população. Bom, essa sua proposta de um novo jeito de gestão, ela traz possibilidade, né, de resgatar uma Curitiba que aqueles mais saudosistas, né, sentem saudade, ou aquela Curitiba, né, de 20, 30 anos atrás, ela já é utópica. As nossas objetividades, é preciso pensar diferente, os tempos são outros, a capital de fato mudou. Com certeza, os tempos são outros, nós vivemos hoje uma crise econômica, um déficit no orçamento, não só de Curitiba, mas do Brasil, e é preciso renovação, é preciso aceitar que os jovens, claro que com o auxílio de pessoas mais experientes e com uma boa equipe, eu tenho certeza que eu vou fazer uma administração brilhante na cidade de Curitiba, própria para os tempos atuais, mas que remetam àquele orgulho curitibano que foi esquecido. São 4h15, tem a pergunta que foi gravada aí pela nossa audiência. Tem ouvinte conosco. Marco Pisa, por gentileza. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, candidata. Meu nome é Jackson, sou do São Lourenço. Gostaria de saber o que o candidato vai fazer para desafogar esses terminais onde o usuário não consegue pegar os ônibus sempre abarrotados, as tarifas muito acima do limite. Então, tempos atrás, como foi, aí como todo mundo sabe, como exemplo de transporte coletivo, hoje todos os terminais sucateados, tarifas abusivas. Queria saber um pouquinho mais a respeito disso aí. Um forte abraço para vocês. Outro abraço para você. O Jackson, ele fala da estrutura dos terminais, do preço da passagem, ou seja, do transporte coletivo como um todo, candidata. Como resolver esta questão? Agradeço a pergunta do Jackson e coloco aqui que transporte coletivo, não existe transporte coletivo de qualidade no Brasil sem subsídio. Até algumas vezes eu falei que não existe transporte público sem subsídio, fui mal interpretada, porque o que falta é qualidade. E isso a gente consegue através do subsídio, de um diálogo da prefeitura com o governo do estado, que independente de bandeira partidária, de ideologia, nós somos meros representantes da população. E precisamos estar abertos ao diálogo pelo bem da população que nós representamos. Então, a solução para isso com o subsídio, com certeza dá para diminuir a tarifa.
E câmeras de segurança são essenciais dentro dos ônibus. Eu, inclusive, percorri vários dos terminais aqui em Curitiba, conversei com as pessoas, escutei muito da falta de segurança, do problema enorme que está a desintegração do transporte metropolitano, que também decorreu por conta de falta de diálogo entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Isso precisa retomar pelo bem da economia de Curitiba, pela qualidade de vida e dos usuários do transporte coletivo. E para desafogar, que foi a pergunta do Jackson, nós temos duas medidas que devem ser tomadas, que é fazer o desalinhamento das linhas e implementar o TAG, que é uma tecnologia, que é um sensor de comunicação entre o ônibus e o sinaleiro. Então, o ônibus vai chegando, ele freia um pouquinho, já abre o sinaleiro. Isso possibilita uma velocidade muito maior, mais qualidade e mais eficiência no transporte coletivo, porque a velocidade média caiu de 24 km por hora para 17. E as canaletas do transporte coletivo hoje transportam a maioria da população. Cerca de 74% da população de Curitiba utiliza o transporte coletivo. Então nós precisamos dar qualidade, priorizar o transporte e, quiçá, trazer pessoas que usam o transporte individual para utilizarem o coletivo, porque chegam mais rápido, porque tem segurança e qualidade. Isso, com certeza, vai desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade da cidade. Candidata, ainda sobre o transporte coletivo, a tarifa, né, aqui na capital, quando falam, né, que dá para baixar a tarifa, o nosso ouvinte ele coça a cabeça assim, mas estão prometendo de novo, né, a redução da tarifa no transporte público na capital. De fato, existe essa possibilidade e como reduzir? Olha, na realidade na verdade não prometo nada, né? A gente tem as propostas, as nossas propostas são viáveis economicamente. O que eu estou dizendo aqui é que precisa de diálogo para conseguir o subsídio. O diálogo requer duas partes, né? Eu estou aberta ao diálogo, eu espero que o governo do estado também esteja, porque com o subsídio pode ser que seja possível diminuir a tarifa, mas o mais importante é que com essa tarifa, que os ônibus tenham qualidade, que as pessoas consigam se locomover com mais rapidez, eficiência e segurança. Por falar em rapidez, eficiência e o tema mobilidade urbana é algo que precisa ser pensado também. Exatamente, precisa voltar a ser um marco da cidade, né? Então nós vamos implementar o VLP, que é o veículo leve sob pneus, que é muito mais barato, não só a construção, mas a manutenção do que o metrô, que infelizmente se tornou inviável economicamente, e uma linha só não resolveria o problema de mobilidade da cidade. Então, o VLP com várias linhas já tem a infraestrutura montada, já tem o projeto, e com o apoio do governo federal e uma parceria público-privada, que é como isso está sendo pensado, vai resolver o problema de mobilidade da cidade pelos próximos 30 anos. Isso é estatístico, as pesquisas já comprovam, e é isso que nós vamos fazer. Candidata, áreas calmas, faixas exclusivas para ônibus, ciclofaixas, especialmente na área central, esse é o caminho? Bom, as ciclofaixas são bem-vindas, mas como uma alternativa, um modal alternativo de transporte. Não pode ser o foco, mas tem que ser uma alternativa. Eu acho que é um conjunto de medidas que, quando trabalham em conjunto, melhoram a mobilidade da cidade. E para isso, a gente tem que reempoderar o IPUC, que é o berço dos pensadores da cidade, que faziam planejamento, estratégia, e o planejamento dos 25 anos acabou, e nós precisamos voltar a planejar. E com essas figuras, cabeças pensantes que sabem como fazer, eu tenho certeza que a mobilidade vai voltar a ser referência. Falamos agora de educação. Eu sempre comento que quanto mais escolas em tempo integral, né, projetos sociais até mesmo, menos crianças e jovens ociosas, como dizia minha saudosa vovó, mente vazia, morada do Satanás. Infelizmente a gente acaba tendo como resultado aí muitos jovens envolvidos no crime. A gente sabe que a educação é uma importante ferramenta. Como melhorar a oferta de vagas em escolas em tempo integral e até mesmo outros projetos que possam somar em uma expertise de sucesso, candidata? Nós vamos, com certeza, priorizar a primeira infância, porque é do 0 aos 6 anos que se forma a personalidade da criança, onde ela tem um HD vazio, uma capacidade enorme de absorção de informação e de desenvolvimento cognitivo, que vai refletir positivamente em toda a sua carreira escolar e profissional. A gente vai implementar o inglês nas escolas municipais, isso já existe em outros lugares,
é viável e nós vamos fazer. Por quê? As crianças precisam ter competitividade no mercado de trabalho no futuro. Hoje, quem fala inglês tem um emprego melhor e um salário melhor. E é isso que nós queremos, que no futuro as nossas crianças das escolas públicas estejam preparadas para competir no mercado de trabalho com crianças de escola particular, com crianças de todo o mundo, né? É a globalização, é isso que acontece. E nós precisamos fazer parceria público-privada para contraturno, para que essas crianças, de fato, não fiquem ociosas no período da tarde. Hoje nós só temos 3 escolas de período integral em Curitiba. Esse número precisa ser ampliado, porque é melhor a criança estar na escola, bem instruída e segura, do que nas ruas, né? E uma ideia bacana que a gente tem é a patrulha escolar municipal. Hoje a Polícia Militar faz a patrulha escolar estadual e a Guarda Municipal, desde que tem efetivo, precisa estar presente ao redor das escolas, mas também dentro das salas de aula, conversando com as crianças sobre prevenção, né, por que não usar as drogas, mas também sobre cidadania, direitos e deveres, que está ausente dos currículos escolares, e nós estamos formando uma geração inteira sem conhecimento democrático. E os guardas municipais fazem um trabalho brilhante, com certeza teriam muito sucesso assumindo essa frente educacional e de segurança nas escolas. Bom, a polêmica mais recente envolvendo o Executivo Municipal, Uber e taxistas. Há espaço para os motoristas de Uber? Tivemos alguns embates, algo que a gente não queria noticiar, né, pelas ruas de Curitiba. De que forma a senhora enxerga isso? Na realidade, isso não é competência municipal, né? Mas eu sou adepta do Uber, acho que toda inovação é bem-vinda, mas desde que seja regulamentada, porque senão se torna injusto com os taxistas que pagam as taxas, que tem toda uma burocracia a seguir junto à URBS. Então, o Uber precisa ser regulamentado para que tenha as mesmas condições e competitividade de mercado, mas tem mercado para todos. Bom, para a gente encerrar, candidata, a maioria dos candidatos que postulam a continuidade em um cargo no Executivo, estamos falando aqui da Prefeitura, ou seja, a reeleição, defende que é necessário mais tempo para dar sequência em algumas políticas públicas que só mostram resultado a médio e longo prazo. A senhora acha que a transformação de uma administração de uma cidade com o porte aqui como o da nossa, é possível em apenas 4 anos? Olha, 4 anos de fato é um período muito curto para se fazer tudo que a gente tem vontade. Por isso que temos que escolher um prefeito ou uma prefeita, no caso, com humildade para entender que em 4 anos não é possível inventar tudo do zero. Nós temos que dar continuidade aos bons projetos e inclusive retomar alguns que foram esquecidos, como Mãe Curitibana, como o Lixo que Não é Lixo, né, a Família Folha, tantas ideias maravilhosas que foram esquecidas e seguir em frente, inovar, melhorar e dar mais condições de trabalho e qualidade de vida aos curitibanos. Isso sim, dar continuidade e ir inovando é possível, é viável e nós vamos fazer. 4h25, temos mais 30 segundos para suas considerações finais, candidata. Bom, Giovanni, eu quero agradecer o convite. Para mim é muito importante poder falar um pouquinho mais. Essa é uma campanha muito curta e eu quero dizer aqui aos ouvintes que as minhas intenções são as melhores possíveis. Eu sou ficha limpa, eu vim como renovação para poder ajudar, porque de nada adianta a gente ir reclamar que nada tá bom. Nós vivemos uma democracia. Eu me filiei no partido aos 16 anos, sou deputada estadual e agora quero ser prefeita de Curitiba. Eu tenho certeza que com uma bela equipe, nossa administração vai ser um sucesso. Por isso eu conto com o voto de cada um de vocês. É 11 nessas eleições e rumo à vitória. Obrigado pela sua visita e boa sorte na caminhada. Muito obrigada. Conto com você, Giovanni. Maria Vitória Barros, né? Maria Vitória Borghetti Barros, a Maria Vitória, candidata à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Progressista. Foi a 6ª convidada aqui da série de entrevistas que a Banda B promove nas eleições 2016. Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo.